boa tarde para você, Dia Nacional daquela preguicinha, né? Mas a semana sempre começa cheia de planos, metas e expectativas. É só a gente querer e realizar. E vamos atrair muita energia boa para ter saúde e bem-estar. Tem conversa daqui a pouquinho, não sai daí. Antes, vamos saber o que é notícia hoje aqui em Manaus. Para colorir a semana, o convite é de uma exposição na Praça da Saudade, centro de Manaus. São os mais belos e variados tipos de plantas. Tem para todo gosto, olha só. Com mais de 200 espécies de flores ornamentais e outros tipos de plantas, esta edição da Expo Flores traz muitas novidades. A maior parte veio da cidade de Olambra, interior de São Paulo, onde a temperatura é mais amena. Mas aqui em Manaus foram muito bem acolhidas pelo calor humano dos amazonenses, que compareceram na abertura da exposição na última sexta-feira. Afinal, planta não serve apenas para enfeitar. Em alguns casos, ajuda até a aliviar o estresse. Ela traz um bem-estar para a gente muito agradável, muito bom, assim, inexplicável, entendeu? Você está estressado, começa a mexer com... Vai lá embaixo, poda, rega, põe uma terrinha, entendeu? Então ela fica, você sai de lá calma, tranquila, porque ela passa algo para ti de bom. A exposição vai até o dia 11 de junho, de 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Mas, segundo os organizadores, a intenção não é só vender, mas incentivar o cultivo dessas plantas. Flores que a gente não vê muita flor na cidade de Manaus, né? E é assim, com muita cor e beleza, que os manauaras vão poder levar para casa uma flor completa ou cultivar as sementes de seus próprios jardins e tornar, quem sabe, nosso ambiente agradável. Lindas. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem conversa séria com nossos especialistas. O assunto, obesidade infantil. Mas antes a gente vai curtindo o som de Johnny Brás. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão X. Há meros devandeios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe o grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão na lona e vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. O que é melhor do que uma criança cheia de alegria e com muita saúde em uma família, hein? Mas quando aparecem alguns problemas que comprometem a saúde física e psicológica na fase infantil, um sinal de alerta é ligado e a atenção dos pais se torna essencial.
Um desses problemas vem crescendo no mundo infantil, é a obesidade. E esse quadro é uma brincadeira que não tem graça. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos em uma fase adulta. Então, vamos conversar com os nossos consultores. Sejam bem-vindos, doutora Ellen, seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista mais uma vez. Muito obrigada. Doutor Rachid, seja bem-vindo. Obrigado, Bia. Já estava com saudade de vocês e agora a gente conversa com um assunto tão importante, né? Doutora, quais são as causas da obesidade infantil? Bom, a obesidade, ela é sempre uma doença multifatorial, né? Ela tem vários fatores que podem corroborar para que ela aconteça. Nós temos, o principal fator é o fator ambiental. Sempre que eu tenho uma ingesta, ou seja, um consumo de alimentos, de calorias que supera aquilo que eu consigo gastar, eu vou ter realmente um excesso de peso, mas existem outros fatores associados. Inclusive, a gente tem uma pergunta do internauta que está relacionada a isso. Vamos ver? Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber se a obesidade pode ser algo genético. É genético, doutora? Pode. Na verdade, genético mesmo, nós temos poucas causas, né? São muito raras as causas em que a genética determina 100% do caráter da obesidade. São síndromes raras. Mas nós temos mutações genéticas que você presencia em famílias. Hoje em dia isso é feito somente assim em nível de pesquisa, em hospitais e escola. Você sabe que existem genes que estão mutados que facilitam o ganho de peso de uma pessoa. É importante notar que esses genes que eu encontro na população em geral, eles precisam de fatores do ambiente para que eles se expressem. Então eu tenho uma genética favorável para o excesso de peso, mas eu preciso ter hábitos ruins para que aquela genética se manifeste. Certo. E as consequências da obesidade, doutora? Bom, as consequências, infelizmente, são desastrosas, né? Nós temos, na verdade, muitas doenças. As principais doenças seriam as doenças cardiovasculares. Então, é aquela criança que desde muito cedo ela vai estar exposta a um risco de obesidade, hipertensão, doenças do coração, doenças osteoarticulares, a artrose, né, aqueles problemas de coluna, problema no joelho, tornozelo, porque eu tenho um corpo sendo submetido a uma carga que ele não foi feito para carregar. E qual a melhor forma de se tratar a obesidade infantil? Nós comentamos aqui que o fator predominante seria o fator ambiental. Eu sempre preciso de um ambiente favorável para que o excesso de peso aconteça. Então, quando nós mudamos esse ambiente, fazendo com que aquela criança coma corretamente e se exercite regularmente e de uma maneira correta, a gente vai estar fazendo um tratamento certo. Eu acredito que para os pais que notaram que o filho está com excesso de peso, o primeiro passo é: leve a um pediatra e confirme o excesso de peso. Aquela criança vai ser colocada num gráfico de crescimento, de altura, e isso vai ser manifesto naquele gráfico. Se for ao endócrino, vai fazer pesquisas hormonais. Vamos ver se está tudo bem metabolicamente, hormonalmente. Mas o principal tratamento é com o nutricionista, que vai adequar o controle alimentar, o controle dietético para o gasto energético que aquela criança tem. O que ela consegue gastar de energia no dia a dia? E aí ele adequa a alimentação daquela criança. A gente já vai conversar com o doutor aqui, porque eu imagino, já só adiantando um pouquinho, que deve ser um pouco mais complicado fazer uma dieta para criança do que para um adulto, né, doutor Rachid? Sim, é bastante, porque a gente tem que realmente verificar o hábito alimentar dessa criança para tentar preservar, para justamente não ter um adolescente e um adulto obeso. Porque assim, se uma criança, é muito difícil encontrar uma criança que vai ver um prato ali de legumes e saladas, nossa, eu quero, a comer um fast food, né? Isso, de repente, tem que mudar com os pais, os pais têm que, de repente, dar esse exemplo. Como que
ajudar, incentivar essa criança a ter hábitos saudáveis? Certo, a gente tem que misturar um pouco aí da questão da nutrição mesmo, com a própria psicologia também, que é muito importante, né? É um profissional que está envolvido, realmente pesquisar bem a alimentação dessa criança, né? Que reflete geralmente também na alimentação dos pais. Então os pais se alimentam, a criança vai se alimentar como o pai está alimentando, então não é uma questão só individual, né? Um conjunto, é a família tentar melhorar nesse estado dessa criança. Então realmente é um conjunto todo que tem que ser melhorado. Você entrou aí na psicologia. Existem motivos psicológicos para uma criança ficar obesa? Hoje a gente fala em depressão infantil também. Uma criança depressiva, uma criança ansiosa, ela pode descontar na comida, doutora? Ah, sim, certamente. É muito comum. O nosso relacionamento com comida, ele tem a ver com as nossas questões emocionais. Ele é muito aprendido socialmente e comida, sem sombra de dúvida, ela tem esse fator apaziguador da ansiedade. E a gente ensina isso para as crianças. Então você pega um bebê, uma criança ainda de colo, ela começa a chorar, ao invés de você procurar saber o que está acontecendo, aquela criança é gratificada ou presenteada com um suco de caixinha, com achocolatado numa caixinha. Então, ao invés de eu tentar saber por que a criança está frustrada, eu oferto um alimento, a criança cala a boca e a criança aprende que toda a tristeza, toda a ansiedade, qualquer coisa de ruim, ela pode apaziguar com comida. Isso é um comportamento aprendido e é muito comum na sociedade. E é óbvio que essa relação com o alimento, ela tem que ser vista. Muitos pacientes meus, eu digo, olha, precisa do acompanhamento com psicólogo, porque a criança, a gente já percebe que ela tem toda uma relação de gratificação com o alimento, uma relação realmente de busca pelo alimento para saciar uma coisa que na verdade não é fome, não é o apetite dela. A gente tem um outro pergunta-povo que eu vou perguntar para o Dr. Rachid, vamos ver? Olá, meu nome é Grace Natasha. Eu queria saber se tem como detectar em casa se meu filho está obeso. Como que eu vou saber que meu filho está obeso, doutor? A questão do bebê obeso não é só colocar na balança, né, verificar que ele está realmente com excesso de peso, mas nós temos outros sintomas também, sinais e sintomas na verdade. Né? Aquela criança que toma muito aquele mingau, os farináceos, né? Realmente a gente olha e vê que o bebê está gordinho, está coradinho, mas na verdade ele está tendo ganho muito grande de caloria e pouca ingesta de proteína. Então isso gera um problema nutricional. Né? Então nós temos dois aí que são totalmente relacionados. Seria o kwashiorkor, né? Quando a criança tem uma deficiência de caloria, né? Nós temos o marasmo também, que já seria o contrário, ou seja, realmente. Mas para detectar essa obesidade é só verificar um apetite a mais que aquela criança pode estar tendo. Né? Foi calculado mais ou menos uma média, uma criança, um bebezinho aí, ele consegue se alimentar de 10 a 12 vezes ao dia. Então, se ele se alimentar um pouco mais do que isso, tem que verificar. Realmente ele está gastando energia para estar pedindo essa alimentação ou realmente é algum problema, algum fator que está levando ele a querer se alimentar um pouco mais do que isso. E que tipo de alimento que ele está preferindo. Né? Se é o que tem mais um pouco de açúcar, ou se é o mais saudável, se é uma fruta. Então, realmente, é um quebra-cabeça que a gente tem que montar em relação a essa nutrição infantil. Às vezes, essa obesidade pode ser hormonal? Fica mais difícil de detectar, não? Olha, é muito raro a causa hormonal realmente como sendo a causa da obesidade. Nós podemos ter alterações hormonais que estão dificultando a perda. A causa hormonal, ela está presente em menos de 2% dos casos. Mas numa consulta de rotina com o pediatra mesmo já pode solicitar os exames, ou se o pediatra percebe que aquilo é algo muito específico, ele pode encaminhar para o endocrinologista e é muito fácil hoje saber se é hormonal, porque com uma dosagem simples de exames de sangue específicos, eu consigo saber se tem alteração e se esse é o motivo. É muito raro que seja realmente o motivo. Doutor Rachid, mais uma pergunta. Meu nome é Gutenberg e eu gostaria de saber qual o papel do exercício físico no tratamento de pessoas com obesidade. Nossa, a questão do exercício físico é realmente bem importante, né, porque faz parte do conjunto de ações para melhoria né, da qualidade de vida. Sendo que nesse caso tem que deixar bem específico, né?
Lógico que eu não sou o profissional adequado para estar falando sobre atividade física, mas pelo menos nós indicamos um profissional, um educador, né, mas ele já vai com aquela ideia de fazer uma atividade física aeróbica, ou seja, aquela que realmente vai gastar energia, né, não é questão de musculação, não vou formar uma musculatura nova, quero perder o excesso que está incomodando. Até porque é uma criança, né? Isso. Tem exercícios adequados para a infância, né? Isso. Na verdade, assim, a musculação para a criança é algo que seria difícil nós adequarmos, mas ela pode ser feita na infância, mas eu precisaria de um profissional extremamente especializado para aplicar isso à criança. Então, eu posso fazer com que a criança desenvolva exercícios resistivos, que é aquele em que o músculo tem uma resistência a ser vencida. Mas a criança, ela tem que ter uma relação de amor com a atividade física. Então tem que ser uma atividade dinâmica, as atividades que geram competição, a criança está aprendendo uma coisa nova, então aquilo que a criança vai fazer por prazer. Então você oferece dança, você oferece luta, você oferece um esporte, aquilo vai chamar a atenção da criança e ela não vai fazer só por obrigação. Então tem que ser algo, primeiro, que a família consiga ofertar, porque tem uma questão de dinheiro envolvido, né? A gente tem que pensar nisso, a atividade física às vezes envolve o poder aquisitivo, quem vai levar a criança, quem vai buscar, quanto tempo vai passar lá, e a gente tem que pensar também na preferência da criança, até para que ela realmente tenha uma aderência maior para o exercício. Estimulada, né? Exatamente, eu tenho que estimular, ela tem que gostar do que ela está fazendo. É igual a gente estava falando, tanto a oferta do alimento quanto a oferta da atividade física, a criança ela tem que ter essa interação. E olha só, e é isso que a gente vai mostrar num VT agora, viu? Tem uma reportagem sobre o grande aliado aí no combate da obesidade, realmente é a atividade física. E a natação proporciona maior gasto energético, menor risco de lesões, impactos articulares e ainda é um atrativo para os dias quentes. Nossa equipe acompanhou uma aula de natação infantil para que a gente possa acompanhar os benefícios desse esporte. Vamos assistir agora? Quando o assunto é combater a obesidade infantil, a natação só tem a ajudar. Além de ser um esporte completo e possuir alta queima calórica, melhora a circulação, o fôlego e a autoestima da criança. Para a Fernanda, a atividade traz felicidade e um bom convívio social. Eu gosto da água e eu me sinto feliz nadando. Segundo essa especialista, a prática esportiva não deve ser exaustiva para os pequenos. O ideal é que seja vista pela criança como um momento de lazer e alegria. Ajuda no tratamento respiratório, no desenvolvimento da criança, tanto educacional em casa como na escola, porque a criança adquire uma disciplina, tem mais concentração. Então, assim, gasta a energia dela, né? Ou seja, ela vem, libera a energia que ela tem, assim, tem muita criança que, vamos dizer assim, é imperativa, né? Então, ela está gastando a sua energia na piscina. As pesquisas indicam que os padrões mudaram. Hoje, as crianças são mais sedentárias e pelo menos 90% das menores de 2 anos ficam muito tempo na frente do computador e da televisão. Mas com o incentivo dos pais, essa estatística pode ser mudada. A natação ajuda a crescer, né? É um esporte que realmente mexe com toda a musculatura. Então essa é a grande vantagem. A Fernanda faz outras atividades, são atividades que também têm um alto impacto. Então a piscina é um lugar protegido, tem um baixo impacto. Essa atividade na água melhora o condicionamento de articulações. Então para todas as idades ela é bem adequada e principalmente para a criança. Outro aspecto importante na redução desses números é a alimentação. Não adianta você se dedicar à atividade física e chegar em casa e ter uma alimentação desregrada, né? Você tem que saber o que você vai comer, que alimento você vai ingerir no seu dia a dia. E é isso, doutor Rachid, que alimentos? Porque é uma fase que a criança ela tem esse gasto, né? Tem o exercício físico, mas também é uma fase de crescimento, né? Como que dosa isso? Qual que é o papel do nutricionista nesse momento? O papel do nutricionista, ele vem justamente para, desde essa fase, já começar a equilibrar, né, a criança até aquela consciência dos 3 grupos alimentares. Então tem que ter um pouquinho de carboidrato, que vai me dar energia, um pouquinho de proteína, que vai ajudar no desenvolvimento, no crescimento, e aquele pouquinho de gordura, que é para aquela reserva, né, que é boa para a gente. E o que eu, pelo menos em consultório, o que eu sempre indico para uma criança, né, fazer aquele prato colorido,
bonito, se possível a criança montar o próprio prato junto com os pais, né, e ter no mínimo 5 cores, e cada porção que ela vai comendo, ela comer uma corzinha diferente até se adaptar. Né? Depois, com o tempo, ela vai se acostumando e já fica meio que automático, né? Tá se alimentando saudavelmente, conseguindo a quantidade de nutrientes que é preciso, né? Se alimenta de uma forma saudável, às vezes até a própria criança começa a ensinar o próprio pai a se alimentar direito. Né? Então, olha, não vou comer isso, mas a gente pode comer isso junto. Então, também é importante essa relação da criança, quando ela já tem aquele conhecimento, né? De tá montando a sua alimentação junto com os pais também. Fica uma coisa bacana, né? E aí também a gente vai gerar um pouco de disciplina, um pouco mais de conhecimento, né? Então, ele vai criando o hábito a partir daí. E qual é a dica que você dá para os pais que têm essa dificuldade, que a criança não quer alimentação saudável de jeito nenhum? Porque às vezes vai, né, para a escola, aí tem o lanche da cantina, que até nisso eles já estão mudando. Tem a coxinha, tem né, o hambúrguer. E quando a criança não quer, como que os pais devem lidar com isso? Isso, nesse caso, realmente, tem que procurar não focar só na alimentação, mas verificar outros aspectos para aí sim, como a doutora falou, tornar essa alimentação mais saudável, tornar um momento mais alegre também. Né? Então nós temos que realmente verificar, é um contexto, que digamos que assim, que o paciente infantil é um paciente realmente muito complexo. Né? Então cada peça do quebra-cabeça tem que ser montada direitinho, para justamente não gerar aquela irritabilidade por estar forçando a criança a comer, né, de uma forma saudável, mas que ela não está aceitando, né? E nem também deixar relaxar, deixando a criança comer o que ela quer. Então tudo tem que ser bem dosado mesmo. Então nada mais, nada menos do que tentar investir hoje, por exemplo, uma banana amassada, verificar como é que ela aceitou. Bacana, não vou forçar mais essa banana hoje. Coloco numa próxima refeição, de repente, um mamão, né? Então vamos dosar aí um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais doce. Então é todo um controle que os próprios pais podem observar, né? Isso em consultório a gente manda fazer um registro mesmo do que a criança está aceitando ou não, para justamente não ter que forçar. Né? Imagine você, meu Deus do céu, lá vem aquela banana amassada com leite, eu não suporto, mas eu tenho que agradar meu pai, né? Que eu sei que vai me fazer bem, mas não é uma coisa que eu gosto. Então tem as substituições também que a gente pode fazer. Então isso a gente vai ensinando, como é que se diz? Vai realmente modulando, né, para poder chegar no futuro e não ser uma pessoa obesa e ter outros problemas em relação quando for a idade adulta ou avançada. Eu quero agradecer a presença de vocês, é sempre uma alegria recebê-los aqui. Vocês têm algumas considerações finais que eu não tenha abordado aqui, que você acha importante falar? É só essa questão realmente, né, de procurar aperfeiçoar o hábito da criança para poder prevenir um adolescente com problemas e um adulto também, porque é o que está acontecendo hoje em dia, né? Tudo começa desde lá do princípio da criancinha mesmo. Obrigada. Eu espero vocês numa próxima. Doutora, muito obrigada. Doutora, obrigada. Agora a gente vai dar uma paradinha bem rápida e na volta a gente tem conversa musical, mas antes eles tocam e ele canta pra gente. Johnny? Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Deju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde de domingo azul. La Belle Deju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Deju era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La Belle Deju, La Belle Deju, Belle Deju. La Belle Deju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle Deju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde de domingo azul. La Belle Deju.
moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Deju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La belle Deju. E nosso início de tarde vai sendo animada aí pelo compositor e cantor, músico Johnny Braz. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista mais uma vez. Eu é que agradeço pelo convite mais uma vez, né, Bia? Poxa, obrigado mesmo, né? Quanto tempo de carreira já, Johnny? Olha, completando 20 anos, né? 20 anos. Comecei com 20, né? Na verdade, eu comecei um pouco antes, né? Mas eu considero... pelo que eu sei, você é autodidata, sim, né? Sim, já começou isso. cedo ouvindo. Como é que foi seus primeiros passos, os primeiros instrumentos? Na verdade, assim, meu irmão comprou um violão bem pequenininho mesmo. Coisa assim, passou um rapaz na rua vendendo, estava precisando de ajuda. Meu irmão, lembro que meu irmão comprou, e eu tinha meus 11 para 12 anos, né? E alguns amigos já tocavam e tudo mais. E eu comecei olhando revistinha, comecei pegando, e daqui a pouco ganhei um violão de um outro irmão meu, e que aí a coisa andou. Foi. Aí só depois você foi se profissionalizar, fez mesmo. curso, né? Mas inicialmente autodidata mesmo, sim. né? Tá no sangue. Eu fui estudar violão já com 21 para 22 anos. E quando você começou profissionalmente? Com meus 19 para 20, né? Já tocando. Aqui de Manaus? Aqui mesmo. Sim. Daqui da terrinha mesmo. E hoje você vem acompanhado também de dois grandes músicos. Sim. Se apresente, fala um pouquinho de você também para o telespectador. Olá, meu nome é Márcio Rocha. Bom, eu comecei a tocar bateria com meus 14 anos também de idade. Minha história é parecida com o Johnny Braz, né? Autodidata também. Comecei tocando em casa, né? Tocando só fazendo de casa. Então, aí eu fui conhecendo alguns músicos, né, também, que foi, me ajudou a começar a tocar nas noites também, né, como a gente fala, né. Hoje você toca com várias pessoas. Eu toco com várias pessoas, né? Agenda lotada. Isso, lotada. Todos os finais de semana a gente está trabalhando aí, né. Músico de baile, eu toco praticamente tudo, assim, né, um pouquinho de cada, né. Com quem que você toca, assim, só pra gente ter uma ideia? Eu toco com o Johnny, né. Com o Johnny. Com Mauro Canhoto, Isaac, Amorim, com vários cantores, assim, vários artistas, né, que são muito bons também. E outro rapaz, por favor, passe aí o microfone, Johnny. Olá, boa tarde. Tudo bem? Na verdade, meu nome é Laírton. E eu comecei também autodidata, mas com o tempo, né? A gente esses meninos, né, não tá no sangue a música. É porque não mesmo, tinha dinheiro, né? para pagar a escola. Aí, é porque mas é o dom, vocês nasceram com dom. E também o que acontece, na época não tinha escola de música em Manaus, entendeu? Então todo mundo tinha que aprender mesmo na noite tocando. E com o tempo fui me aperfeiçoando, fiz parte da orquestra de violões, trabalho como produtor musical e fazendo um trabalho, estou desenvolvendo um trabalho instrumental recentemente. Conta um pouquinho desse trabalho, desses projetos. Isso, daqui a acredito que até o final do ano está saindo um CD nosso instrumental, falando sobre a nossa terra, sobre a Amazônia. Olha só, traz aqui pra gente conhecer quando for para lançar. Com certeza, a gente vai estar por aqui. E as suas influências, Johnny? Muita bossa nova, escutei muita bossa nova quando era moleque, meus 11, 12 anos, já estava curtindo Chico Buarque, João Bosco, Caetano, Gilberto Gil, acho que, e os dois principais, João Bosco e Djavan. Ouvia muito, adoro assim, porque o violão bem trabalhado, então é uma outra pegada, né? Esse repertório que você trouxe aqui hoje pra gente está excelente. Eu adoro as duas que você tocou aqui. Não, e detalhe que quando eu venho, né, eu toco normalmente o sambinha, né? Toda vez eu venho, eu toco sambinha. E, na verdade, nós íamos fazer um sambinha. Nós resolvemos fazer isso agora, não foi, Laírton? Exatamente. Agora que nós resolvemos fazer isso. A apresentadora está adorando. Com o que certeza, não pode faltar no teu show? Ou você depende aí para qual lugar que você vai? Às vezes está mais voltado para MPB, às vezes para um samba, como é que é? Olha, normalmente Chico Buarque não falta. Porque o Chico, né,
Chico não falta porque ele faz sambinha, faz uma coisa mais relax, uma música mais tranquila. Aí de vez em quando a gente mete um samba já pra cima. Como você definiria seu trabalho, Johnny? Tivesse que definir assim, Johnny músico, quem é o Johnny? O Johnny é um cara tranquilo, que procura tocar uma bossa nova, um sambinha, uma MPB. Um músico que está todo tempo querendo evoluir, né? Sempre evoluir, né? E a gente está aí, né? E como é que está aí a agenda? Quem quiser conferir, contato também para quem quiser contratar. Sexta-feira eu estou no restaurante Na Oca, lá no Vieira Alves, na rua Rio Juruá, entre a João Valério e a Rua Acre. Dia de sábado eu estou no Bar da Indira, que é um barzinho muito bacana. Abriu, tá com pouco tempo agora, no início do ano. E só toca música boa mesmo. Quem gosta de música boa é no Bar da Indira. Estou fazendo jabá aqui, maravilhoso. Então, o que acontece? Então, não, mas sabe por quê? É porque vale a pena, gente. Sabe por quê? A gente tem nosso giro cultural dia de sexta-feira aqui por causa disso. A gente quer indicar para o nosso público o que é bom. Não, e outra coisa, porque tem muitas casas que anunciam, não, fulano vai tocar MPB. Chega lá, toca 2 MPB, entra numa outra coisa, num outro ritmo, e vai pro pagode, vai pro sertanejo e acaba não tocando nada de MPB, tá entendendo? Então lá é MPB mesmo. Então você que quer MPB é só no Bar da Indira, né? Com certeza. Tá o Bar da Indira fica ali na rua Rio Madeira, entre a João Valério e a Rua Acre também. Bem facinho. Bem facinho mesmo. Eu quero agradecer. Telefone de contato para quem quiser te contratar. 98101-1941. Certinho, passando aí na tela. Tá bom? Meninos, eu quero agradecer, desejar sucesso, meio-dia sempre de portas abertas para o que é melhor. Só chamar que a gente vem, com Obrigada. certeza. Eu vou dar um tchau pro meu telespectador Sem problema. Vocês terminam com música, tá bom? O meio-dia vai ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra para falar de moda e beleza. E não esquece que a segunda-feira é sempre especial, porque viver é recomeçar. E a gente está recomeçando a cada dia, né? Beijo no coração, uma semana cheia de luz e boas vibrações para você. Faça a diferença sempre. Muita saúde. Amanhã é terça da beleza. Eu te espero. Beijo, tchau. Johnny. Repare não, mas enquanto com uma calça eu vou te contar uma história bem curtinha, fácil de contar. Porque cantar parece como não morrer, é igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece como não morrer, é igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. Se voar maneiro, foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, que piou todinho, me elitizou assim quando olhou meu coração. Se voar maneiro, foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, que piou todinho, me elitizou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece como não morrer, é igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece como não morrer, é